O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 123. Os discursos de Águas Belas, não fornicar. A afronta dos 5 notáveis. Valtorta escreve em 4 de março de 1945. Jesus me diz: tem paciência, minha alma, pelo duplo cansaço. É tempo de sofrimento. Sabes como eu estava cansado nos últimos dias? Tu estás vendo. No andar me apoio em João, a Pedro, em Simão, também em Judas, sim. E eu, que emanava milagre, só roçando com as minhas vestes, não pude mudar aquele coração. Deixa que eu me apoie em ti, pequeno João, para repetir as palavras já ditas nos últimos dias àqueles persistentes obtusos, sobre os quais o anúncio do meu tormento escorria, sem penetrar. E deixa também que o Mestre preencha suas horas de pregação na triste planície das Águas Belas. Eu te abençoarei 2 vezes, pelo teu cansaço e pela tua piedade. Enumero os teus esforços, recolho as tuas lágrimas. Aos esforços, por amor dos irmãos, será dada a recompensa daqueles que se consomem para tornar Deus conhecido aos homens. As tuas lágrimas, Valtorta, pelo meu sofrimento da última semana, será dado como prêmio o beijo de Jesus. Escreve, continua e sê abençoada. Continuo então escrevendo. Jesus está em pé sobre um monte de tábuas, levantadas como uma tribuna em um dos quartos grandes, o último, e está falando com voz trovejante, junto à porta, para ser ouvido tanto pelos que estão no quarto, como por aqueles que estão sob o teleiro, e até na eira alagada pela chuva, vestidos com seus mantos escuros de lã não curtida, nas quais a água não se infiltra. Eles parecem uns frades. No quarto estão os mais fracos, sob o teleiro estão as mulheres. Na eira, pisando na terra alagada, estão os mais fortes, homens em sua maioria. Pedro vai e vem descalço e somente com uma veste curta debaixo de um pano que ele pôs na cabeça. E não perde o bom humor, mesmo quando chapinha na água e recebe um banho não pedido. Com ele estão João, André e Tiago. Estão transportando de outro quarto com cuidado alguns doentes, guiando cegos ou amparando os aleijados. Jesus espera com paciência que todos estejam em seus lugares. Só está compadecido dos 4 discípulos que estão todos molhados, como umas esponjas enfiadas numa ânfora com água. Nada não, não é nada não, somos madeira curada com piche, mestre. Não te preocupes conosco, estamos fazendo um outro batismo e o batizador é o próprio Deus, responde Pedro às preocupações de Jesus. Finalmente, todos estão em seus lugares e Pedro acha que já pode ir pôr uma veste seca. E o vai fazer com os outros 3. Mas, quando alcançou novamente o mestre, vê emergir do canto do telheiro o manto cinzento da mulher velada e, sem pensar que para ir até ela precisa atravessar de novo toda a eira em diagonal sob o barulho da chuva, que está engrossando, e passar pelas poças de água que espirram até a altura dos joelhos. Atingidas pelas grandes gotas, dirige-se à mulher. Ele a pega por um dos cotovelos, sem remover o manto dela, e a puxa bem para cima, junto à parede do quarto grande, abrigando-a da água. Depois coloca-se perto dela, rijo e imóvel como uma sentinela. Jesus viu, sorriu e inclinou a cabeça para ocultar a luminosidade do seu sorriso. E agora está falando. Não digais vós que sempre tendes vindo a mim, que eu não falo de modo ordenado e que passo por cima de alguns dos 10 mandamentos. Vós me estáis ouvindo, e eu vos estou vendo.
Vós estáis escutando, e eu vou adaptando as minhas palavras às dores e às chagas que vejo em vós. Eu sou um médico. O médico se dirige primeiro aos mais doentes, aqueles que estão mais próximos da morte. Depois se volta para os menos graves. Eu também sou assim. Hoje digo: não forniqueis, não pequeis contra a castidade. Não olheis ao vosso redor, procurando ler no rosto de alguém a palavra luxúria. Tende caridade recíproca. Gostaríeis que alguém fizesse isso convosco? Não. Então não fiqueis procurando ler luxúria no olhar do seu vizinho, na fronte que cora e se inclina para o chão. E depois, dizei-o, especialmente vós, homens, que de vós nunca pôs os dentes neste pão de cinza e esterco, que é a satisfação sexual? E será luxúria somente aquele que vos impele, por uma hora, aos braços de uma meretriz? Não é luxúria também a união profanada com a esposa, profanada porque se tornou um vício legalizado, sendo recíproca a satisfação da sensualidade, evadindo as consequências da união? Matrimônio quer dizer procriação, que quer dizer e deve ser fecundação. Sem isto, é imoralidade. Não se deve fazer do tálamo conjugal um lupanar. E é isto que ele se torna se suja com a libidinagem e não se consagra para a maternidade. A terra que é a mulher não rejeite a semente, acolhe-a e dela faz uma planta. A semente não foge da gleba, depois de ter sido posta nela, mas logo cria raiz e se agarra na gleba, para crescer produzindo espigas, ou seja, a criatura vegetal nascida da união entre a gleba e a semente. O homem é a semente, a mulher é a gleba, a terra, e a espiga, o fruto é o filho. Recusar-se a produzir o fruto e dispersar a força no vício é um pecado. É o meretrício cometido dentro do leito conjugal, mas em nada diferente do outro, antes agravado pela desobediência ao mandamento que diz: sede uma só carne e multiplicai-vos nos filhos. Por isso estáis vendo, ó mulheres, intencionalmente estéreis por métodos anticonceptivos. Mulheres legais e honestas, não aos olhos de Deus, mas só do mundo, porque vivem dentro do relacionamento conjugal. Que não obstante isso, podeis ser como umas fêmeas assalariadas e fornicar igualmente como se fosse meretrizes, mesmo sendo só com o marido, porque ides demais e com frequência não à procura da maternidade, mas somente do prazer. E não pensais que o prazer é um tóxico, que aspirado por qualquer boca contamina e queima como fogo, que achando estar se satisfazendo extravasa fora da lareira e devora, cada vez mais insaciável, deixando-nos um sabor acre de cinza debaixo da língua, e desgosto e náusea e desprezo por si e pelo companheiro do prazer. Porque quando a consciência ressurge, e entre uma febre e outra ela ressurge, não pode deixar de nascer esse desprezo por si, aviltados até abaixo do nível dos animais? Não forniqueis, foi dito. É fornicação uma grande parte das ações carnais do homem. E não estou referindo nem mesmo àquelas inconcebíveis uniões de incubo que o Levítico condena com essas palavras. Homem, não te aproximarás do outro homem como se ele fosse uma mulher. Não te aproximarás de nenhum animal para não te contaminar com ele. E assim fará a mulher não se unindo a animal porque é perversidade. Mas depois de ter acenado os deveres dos esposos para com o casamento, que cessa de ser santo quando por malícia se torna infecundo, venho falar da verdadeira e própria fornicação entre o homem e a mulher casados,
por vício recíproco e por compensação em dinheiros ou presentes. O corpo humano é um magnífico templo que encerra um altar. Sobre esse altar deveria estar Deus, mas Deus não está onde há corrupção. Por isso o corpo do impuro tem o altar dessacralizado e sem Deus. Assim, como é que se revolve, embriagado na lama e nos vômitos da própria embriaguez? O homem avilta a si mesmo na bestialidade da fornicação e se torna pior do que um verme e do que o animal mais imundo. E dizei-me, se entre vós há alguém que se depravou até o ponto de comerciar o seu corpo, como se faz na feira com os cereais e os animais, que bem dali o resultou? Tomai de fato o vosso coração nas mãos. Observai-o, interrogai-o, ouvi o que ele vos diz. Olhai as suas feridas, os seus arrepios de dor, e depois respondei-me. Era tão doce aquele fruto para merecer esta dor de um coração que tinha nascido puro e que vós abrigaste a viver em um corpo imundo, a bater para dar vida e calor à luxúria e se esbanjar no vício? Dizei-me, mas sereis tão depravadas para não soluçardes em segredo, ouvindo uma voz de menino que chama mamãe? E pensando em vossa mãe, ó mulheres do prazer, que fugistes de casa, ou fostes expulsas, para que o fruto podre não viesse contaminar com sua transudante podridão os outros irmãos? Pensando em vossa mãe, que talvez tenha morrido com a dor de ter que dizer, eu dei à luz a um opróbrio? Não sentis cair por terra o vosso coração ao encontrardes um velho solene em sua canice, e pensando que sobre aquela de vosso pai jogaste a desonra, como uma lama apanhada com as mãos, e o escárnio da terra natal? Mas não sentis que vossas entranhas se comovem de saudade, quando vedes a felicidade de uma esposa ou a inocência de uma virgem, e precisais dizer, eu renunciei a tudo isto, e não terei nunca mais? Mas não sentis como se vos esfolassem o rosto de vergonha ao verdes o olhar desejoso ou cheio de desprezo dos homens? Não sentis a vossa miséria quando tendes sede de um beijo de criança? E não tendes mais coragem de dizer, dai-me um beijo, por causa das vidas que matastes no começo, repelidas por vós, como um aborrecimento, um peso aborrecimento, ou um estorvo inútil, que foram vidas abortadas, arrancadas da árvore, e que as havia concebido e jogadas no lixo? Agora aquelas pequenas vidas vos estão gritando assassinas. Vós não tremeis, sobretudo, diante daquele juiz que vos criou e vos está esperando para perguntar-vos, o que é que fizeste de ti mesmos? Porventura, para isso é que te dei a vida? Pululante ninho de vermes e putrefação, como ousas estar na minha frente? Tudo tiveste daquilo que para ti era o teu Deus, o prazer. Vai para a maldição sem fim? Quem é que está chorando? Ninguém? Vós dizeis, ninguém? Contudo, a minha alma está indo ao encontro de uma outra alma que está chorando. Por que vai de encontro dela? Para amaldiçoá-la por ser uma meretriz? Não, porque sua alma me dá pena. Tudo em mim repele o seu corpo sujo e suado no exercício de sua luxúria. Mas a sua alma, ó Pai, Pai, também por esta alma eu assumi uma carne e deixei o céu para ser o seu redentor. E de muitas outras almas, irmãs, porque não devo acolher esta ovelha errante e levá-la para o vil, limpá-la, uni-la ao rebanho, dar-lhe pastagem e um amor que seja perfeito. Como só o meu pode ser, tão diferente daqueles que tiveram, para ela até hoje o nome de amor, e que não eram mais do que o ódio. Amor tão piedoso, completo, suave, que ela não sinta mais saudade do tempo passado. Ou se tiver saudade, é só para dizer, foram muitos os dias que perdi longe de ti, ó eterna beleza. Quem me devolve o tempo perdido? Como poderei saborear no pouco tempo que me resta tudo o que eu teria podido saborear se tivesse sido sempre pura?
Contudo, não chores, ó alma espezinhada por toda a libidinagem do mundo. Escuta, és um trapo sujo, mas podes transformar-te em uma flor. És um esterqueiro, mas pode tornar-te um canteiro de flor. És um animal imundo, mas podes transformar-te em um anjo. Um dia tu foste assim. Dançavas sobre prados floridos, rosa entre as rosas, fresca como elas, perfumada de virgindade. Cantavas serenas tuas canções de menina, depois corrias até tua mãe, até o teu pai, e lhes dizia: vós sois os meus amores, e o invisível anjo da guarda que cada criatura tem ao seu lado sorria da tua alma branca azul. E depois por quê? Porque arrancaste as tuas asas de pequeno inocente? Por que espezinhaste o coração de teu pai e de tua mãe, para saíres correndo atrás de outros corações que não te garantiram segurança? Por que cedeste a voz pura para dizer frases mentirosas de paixão? Por que quebraste o caule da rosa e violaste a ti mesma? Arrepende-te, filha de Deus. O arrependimento renova, o arrependimento purifica, o arrependimento exalta. O homem não te pode perdoar, nem teu pai o poderia, mas Deus pode, porque a bondade de Deus não tem comparação com a bondade humana, e a sua misericórdia é infinitamente maior do que a miséria humana. Honra-te a ti mesma, tornando a tua alma digna, com uma vida honesta. Justifica-te junto a Deus, não pecando mais contra a tua alma. Procura ter um nome novo junto a Deus. Isto é o que vale. Tu és o vício, transforma-te na honestidade. Torna-te um sacrifício. Transforma-te na Marte do teu arrependimento. Tu soubeste martirizar bem o teu coração para fazer gozar a carne. Agora saibas martirizar a carne para dares uma eterna paz ao teu coração. Vai de todos, cada um com o seu peso e com o seu pensamento, e meditai. Deus espera a todos e não rejeita nenhum daqueles que se arrependem. O Senhor vos dê a sua luz para conhecerdes a vossa alma. Ide. Muitos vão em direção ao povoado. Outros entram no quarto grande. Jesus dirige-se aos doentes e os cura. Um grupo de homens estão conversando a um canto. Eles estão divididos em diversas tendências. Estão gesticulando e vão se excitando. Alguns estão acusando Jesus, outros o defendem. Outros ainda estão exortando a estes e aqueles a fazerem um julgamento mais criterioso. Enfim, os mais obstinados, talvez por serem um número menor do que os dois outros grupos, tomam uma atitude mediana. Vão a Pedro e Simão, que estão transportando as padiolas, que agora são inúteis, de 3 curados, e enfrentam os prepotentes dentro do quarto, transformado em estalagem dos peregrinos. Eles lhe dizem: homem da Galiléia, escute. Pedro se vira e os olha como a uns animais raros. Não fala, mas o seu rosto é um poema. Simão Zelote lança apenas um olhar aos 5 energúmenos e depois sai, deixando a todos no ar. Um dos 5 retoma o assunto. Eu sou Samuel, o escriba. Esse é o Sadoque. O outro é o escriba e este é judeu Eleazar, muito conhecido e poderoso. E este é o ilustre ancião Calachebonas, e este finalmente é o Naum, entendeste? Naum. E o tom de voz é absolutamente enfático. Pedro faz uma leve inclinação a cada nome, mas ao ser pronunciado o último nome, a inclinação parou a meio caminho e diz com a maior indiferença: não conheço, nunca ouvi falar dele, e não estou entendendo nada. Pescador grosseiro! Fica sabendo que ele é o homem de confiança de Anás. Não conheço Ana, ou seja, conheço muitas mulheres chamadas Ana em Cafarnaum, há um montão delas, mas não sei de qual Ana esse aí é o homem de confiança. Esse aí? A mim dizes esse aí? Mas que queres que eu diga? Burro ou pássaro? Quando ia à escola, o mestre me ensinou a dizer esse, falando de um homem. E se eu não estou enganado, tu és um homem.
O homem agita-se como se estivesse sendo torturado por aquelas palavras de Pedro. O outro, o primeiro que falou, explica. Mas Anás é o sogro de Caifás. Ah, compreendo. Então saibas que nós estamos indignados. Do quê? Do tempo? Ah, eu também. É a terceira vez que eu mudei de veste hoje. E agora não tenho mais nada seco. Não te faças de tolo, homem. Tolo? É verdade. Se não sois indignados contra o tempo, por causa do que então? Pelos romanos? Pelo teu mestre, pelo falso profeta. Ei, caro Samuel, cuidado, que posso acordar. E sou como o lago. Da bonança vira uma tempestade. Não levo mais do que um instante. Olha como falas. Entraram também os filhos de Zebedeu e de Alfeu, e com eles Iscariotes e Simão Zelote, e se unem a Pedro, que vai levantando a voz cada vez mais. Tu não tocarás com tuas mãos plebeias os grandes de Sião. Ó, que belos senhores! E vós não toqueis, meu mestre, porque do contrário voareis para dentro do poço, já para purificar-vos deveras, por dentro e por fora. Eu quero chamar a atenção dos doutos do templo para o fato dessa casa ser de um domínio privado. Diz calmamente Simão. E Iscariotes aumenta a dose. E o mestre, eu sou testemunha disso, sempre teve um máximo respeito pela casa dos outros. Primeiramente, entre todas, o templo, a casa do Senhor, que se use de respeito igual para com a sua casa. Tu, cala-te, ô verme traiçoeiro. Traiçoeiro em que parte? Em parte. Vós me causais nojo, e eu vim para onde não dá nojo. E queira Deus que eu ter estado convosco não me tenha corrompido até mais do que eu já estou. Afinal, o que desejas? Pergunta curto Tiago de Alfeu. E tu, quem és? Sou Tiago de Alfeu, Alfeu de Jacó, Jacó de Matã, Matã de Eleazar, e se quiseres te direi todos os meus ascendentes até o rei Davi, do qual eu venho. Sou primo do Messias, pelo que te peço que fales comigo, de estirpe real e de raça judia. Se para teu orgulho for repugnante falar com um israelita honesto, que conhece a Deus melhor do que Gamaliel e Caifás. Vamos, fala! O teu mestre e parente se faz acompanhar por prostitutas. Aquela velada é uma delas. Eu a vi. Enquanto ela estava vendendo ouro, eu a reconheci. Ela é a amante que fugiu de Chamai. Isto desonra. Quem? Chamai, o rabino? Então deve ser uma carcaça velha, portanto não há perigo. Escarnece Iscariotes. Cala-te, maluco. A Chamai de Euqui é o predileto de Herodes. Olha só. Sinal de que ela não tem mais predileção por ele. O predileto. É ela que deve ir para a cama com ele. Não tu. Então, por que te importas tanto? Judas Iscariotes é irônico ao extremo. Homem, não achas que te estás desonrando ao te fazeres de espião? Pergunta Judas de Alfeu. E não pensas que quem desonra é o que se abaixa para pecar, não o que procura elevar o pecador? Que desonra vem daí para o meu mestre e irmão, se ele leva sua voz até os ouvidos profanados pela baba dos luxuriosos de Sião? A voz? Ah, tem 30 anos. E o teu mestre primo, e não é mais senão um hipócrita, mais hipócrita do que os outros. E tu e vós todos dormis profundamente à noite. Estranho. Réptil, que vergonha, fora daqui ou te estrangulo, grita Pedro. E a ele fazem eco Tiago e João, enquanto Simão se limita a dizer: que vergonha! A tua hipocrisia é tão grande que a vomitas, e ele extravasa e babas como uma lesma sobre a flor pura. Sai, torna-te homem primeiro, porque por enquanto não és mais do que uma baba. Eu te reconheço, Samuel. É sempre o mesmo coração, Deus te perdoe, mas sai da minha presença. Mas enquanto Iscariotes com Tiago do Alfeu seguram um impetuoso Pedro, Judas Tadeu, que neste ato se parece mais do que nunca ao primo, do qual neste momento tem o mesmo cintilar azul no olhar e a imponência na expressão trovejando,
desonra a si mesmo aquele que desonra a inocente. Os olhos e a língua de Deus. Os olhos e a língua Deus os fez para realizar obras santas. O difamador os profana e avilta, fazendo que realizem obras más. Eu não sujarei a mim mesmo com um ato vil contra os teus cabelos brancos, Samuel. Mas te faço lembrar que os malvados odeiam o homem íntegro e que o tolo desafoga a sua malevolência sem nem mesmo refletir que se está traindo. Quem vive nas trevas troca por um réptil um ramo florido, mas quem vive na luz vê as coisas como elas são e as defende, se denegridas por amor à justiça. Nós vivemos na luz, somos a direção casta e bela dos filhos da luz, e o nosso chefe é o santo, que não conhece mulher nem pecado. Nós o seguimos e o defendemos de seus inimigos, pelos quais, como ele nos tem ensinado, oferecem não ódio, mas orações. Aprende, ó velho, de um jovem que se tornou maduro, porque a sabedoria é sua mestra. E não seres precipitado no falar e julgar, e ser bom na prática do bem. Vai. Vai dizer a quem te mandou que aqui não é uma casa profanada, que está aqui sobre o monte Mória, mas sim nesta pobre morada que Deus repousa em sua glória. Adeus! Os 5 não ousam rebater e se vão. Os discípulos trocam ideias. Dizer ou não dizer a Jesus que ainda está com os enfermos curados? Dizer, é melhor assim. Alcançam-no, o chamam e contam tudo a ele. Jesus sorri calmo e responde: eu vos agradeço pela defesa. Mas que quereis? Cada um dá o que tem. Porém, um pouco de razão eles têm. Os olhos estão na cabeça para ver, e muitos veem. Aquela mulher está sempre ali fora, como um cão. Isso te prejudica, dizem muitos. Deixai-a lá. Não será ela a pedra que vai acertar na minha cabeça. Se ela se salvar, valeu bem a pena essa crítica, por esta grande alegria. E tudo termina com essa doce resposta de Jesus. Fiat.